Irmãos, eu não vou pregar, mas eu queria ler um salmo que, desde a minha primeira cirurgia, ele falou ao meu coração, e depois que eu passei da minha primeira cirurgia, esse salmo, ele passou a fazer parte desse tratamento meu. Não sei se todos os irmãos sabem, né, como a irmã Zilda não congrega conosco desde o início, mas eu vinha desde 2019 lutando contra um câncer na tireoide, passei por 3 operações, passei por iodoterapia, e o Senhor tem ouvido as nossas orações, né? Então eu vou estar lendo o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Esse salmo falou muito ao meu coração, né? Porque muito do que foi lido foi o que eu vivi, né? Foram momentos difíceis, momentos que muitas das vezes, como na minha terceira cirurgia, eu não tinha estabilidade emocional nenhuma. Na minha primeira cirurgia, eu cria que o Senhor ia me curar, que eu não ia passar pela cirurgia. E eu senti da parte do Senhor que Ele falou para mim: mas é a minha vontade? Porque quando eu passei pela cirurgia, eu entendi que o Senhor queria fazer uma cirurgia maior do que a do corpo, mas a do coração, né? A falta do perdão, tratar a mágoa, o rancor, tudo aquilo que eu tinha pela minha mãe, que foi difícil, mas o Senhor, pela glória, para a glória de Deus, tratou. Amém. Hoje eu sempre amei minha mãe, mas temos um convívio que eu posso dizer lindo. Ela acessa a minha casa, eu tenho acesso a dela, temos um carinho lindo um pela outra. E eu pude liberar aquele peso que estava dentro de mim. Amém. Né? E na segunda cirurgia eu passei, na terceira eu não tive estabilidade. Eu orei ao Senhor, fui à congregação em Laranjal, no aniversário que tinha. E lá eu falei: Senhor, eu não vou conseguir chegar. E eu falei assim, eu cheguei na congregação e os pastores oraram por mim. E quando eu desci do púlpito, uma irmã me entregou algo da parte do Senhor, que eu abracei com toda a minha força, aquilo que eu senti que veio do Senhor, porque eu estava sem força. E eu saí dali renovada, eu consegui levantar e erguer minha cabeça, coisa que Amém. Quando eu cheguei lá eu não tinha conseguido. E a irmã tinha falado para mim da seguinte maneira: Dani, o Senhor manda te entregar, que há uma alma lá naquele hospital a quem Ele quer, e Ele há de te usar para que alcance essa alma, e Ele manda te dizer que é a sua última cirurgia. Aleluia. Irmãs, eu não sei te dizer, mas eu fui
Só pode ser o Senhor, né? Não sei dizer. Mas eu fui assim, numa força, sabe? Revigorada. Eu levantei e fui. E por onde eu entrei naquele hospital, quando eu saí do carro, eu falei: Senhor, vai à minha frente. Senhor, que seja o Senhor, não seja eu. Que o Senhor esteja sustentando os meus passos. E para a glória de Deus, irmãos, eu fui apenas um instrumento, como qualquer um de nós podemos ser, né? Não somos nada, não temos nada, tudo é para a glória dele, ele usa quem quer. E para a glória de Deus assim se cumpriu. Havia sim uma alma lá, o Senhor salvou, o Senhor, né, por misericórdia dele, me usou naquele momento. A menina se rendeu ali, ela conseguiu passar pela cirurgia também, para a glória de Deus. Eu fiz a minha terceira cirurgia e eu achei que tivesse tudo acabado. Mas eu fiz a iodoterapia e vim acompanhando com os exames. E em 2020 a médica me pediu um PCI, uma pesquisa de corpo inteiro, e foi diagnosticado no pescoço 2 pontos. E ela pediu para me fazer uma iodoterapia de novo, só que o pessoal da medicina nuclear não aceitou, né? Porque eu não poderia fazer mais de 2 sessões, eu já tinha feito uma. Então pediu para que pudesse estar esperando. E eu vim acompanhando com tomografia, ultrassonografia e essa pesquisa de corpo inteiro. Quando eu fiz a tomografia com contraste, constou 2 pontos no pulmão. E ela começou a achar que poderia ser metástase. Porém, no PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro, nunca constatou no pulmão. Quando foi esse ano, ela me pediu uma ultra, eu fiz, e na ultra constou um linfonodo que cresceu. E ela falou para mim da possibilidade de uma 4ª cirurgia, falou que ela poderia pedir o iodo novamente e que nós estaríamos vendo isso. Irmãs, quando ela falou aquilo, automaticamente dentro de mim eu lembrei do que a irmã tinha me entregado lá. Eu falei: Senhor, o Senhor não tem compromisso com os homens, mas é com a tua palavra. Eu creio que a tua palavra foi ministrada ao meu coração, porque se cumpriu a metade naquele momento que eu entrei naquele hospital. Eu falei: então eu creio que ela há de se cumprir agora. Então eu não permiti que meu coração duvidasse, não permiti em momento algum que os pensamentos viessem ao meu coração. E eu louvo a Deus também pela vida dos nossos pastores, que todo momento que a gente precisou, né, tanto em oração quanto intercessão, de ir até a nossa casa, eles se propuseram, foram, né, como as irmãs da visitação, como tantos outros irmãos, né, que esteve conosco nessa luta esses 4 anos. E quando eu fui fazer a pesquisa de corpo inteiro, eu não sei te dizer o que eu estava sentindo, além da ansiedade, mas eu estava firme na decisão, que quando ela falou para mim da minha 4ª cirurgia, eu falei para ela que eu não ia fazer a cirurgia. Eu falei: vamos esperar para ver. Irmãos, eu cheguei ontem no consultório, ela abriu o exame, ela já veio falando comigo no Zap que ia pedir tudo isso. Porém, quando ela abriu ontem o exame, nem ela entendeu. A cara de surpresa, um rosto que ela não sabia o que falar. Ela falou para mim: ué, mas não deu nada. E eu já sabia, eu já tinha falado até com a minha Bill, falei: não deu nada, mas eu não sou médica, né? E eu falei assim: Senhor, eu creio. Amém. E quando ela falou aquilo, eu falei: e aí, doutora? E ela ficou sem saber o que responder. Ela abaixou a cabeça, mexeu no telefone. Então, Dani, não deu nada, então não podemos fazer nada. Então ela falou: até porque, mesmo que tivesse dado, você não poderia passar por outra cirurgia, porque não ia ter médico para te operar. E não teria médico para me operar, porque eu creio que a palavra do Senhor prevaleceu. Amém. Nenhum médico quis me abrir, porque o Senhor já tinha colocado no coração deles. Eu creio assim. E quando ela falou aquilo para mim, ela não falou como vou falar agora. Ela não falou para mim assim: Dani, você está curada. Mas eu não preciso da palavra do médico para me dizer que eu estou curada.
Eu creio no poder do Senhor, que assim como no exame saiu todos os pontos, não apareceu nada, meu corpo estava limpo naquele exame. Eu creio que assim permanecerá, porque a palavra do Senhor ela é perfeita, ela é maravilhosa. Então, assim, além dessa bênção que o Senhor me concedeu, eu também queria pedir ao Davidson, Ana Clara e Ana Beatriz que viessem aqui, porque eu acho que é fácil nós estarmos diante da congregação, agradecer, falar, né? Mas quem esteve comigo na luta foram eles, quem aturou os meus surtos foram eles, né? Como ontem eu tive um e a gente teve uma comunhão intensa, e conforme a pastora Fabiana ia pregando, eu falei assim: Senhor, não tenho nada a acrescentar à mensagem, a não ser que vocês também venham a refletir como que você tem tratado o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Irmãos, as minhas filhas iam daqui para o Rio, no carro, sem ar-condicionado, no calor, elas iam quietas. Muitas das vezes elas se agitavam um pouco porque são crianças, mas elas compreendiam o momento da nossa ida para lá. Às vezes eu vinha calada, elas queriam conversar comigo, eu não falava, elas respeitavam. Elas são crianças sim, mas são seres humanos, precisam de atenção. Elas não têm que pagar por aquilo que a gente está passando no nosso dia a dia. E como que a gente tem tratado os nossos filhos? A gente tem dado atenção devida a eles dentro de casa? Se o primeiro ministério não é aqui na igreja, é bom a gente chegar aqui e fazer tudo, arrumar a igreja, tá tudo limpinho, todo mundo sorrindo, vendo a gente alegre, mas e dentro da nossa casa? Então, ontem nós conversamos, eu chamei as minhas filhas, chamei o Davidson, eu pedi perdão, eu falei para eles, agradeci por tudo que eles fizeram por mim, passaram junto comigo, que não foi fácil, principalmente sabendo, né, que o Senhor ainda está tratando Pedro daqui de dentro. Pedro precisa morrer todo dia. Eu sei que é uma personalidade difícil, mas para Deus não é impossível. Então eu queria pedir o pastor Sandro e a pastora Fabiana para estar orando pela nossa família, para estar orando pela família de vocês também, porque eu sei que muitos casamentos nós temos intercedido para a glória de Deus, dia após dia no grupo das meninas. E eu sei que muitos casamentos também, irmãos, podem estar assim, muitas das vezes com maquiagem. E que você possa, de fato, de verdade, olhar e falar com seu esposo em casa, com seus filhos, ou com aqueles que vivem com você: me perdoa, eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu preciso melhorar. Meus filhos, peçam perdão para os filhos também precisam entender que vocês erram também. Não é só eles que erram, não é só eles serem cobrados. Então, entender que nós precisamos fazer com que isso que a gente vive na igreja seja vivido primeiramente no nosso lar. Amém. E tudo seja para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por esse resultado que eu tive. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que intercedeu, cada irmão que se preocupou, cada irmão que se colocou de joelhos, em jejum, em oração. Amém. E eu gostaria de que vocês pudessem se alegrar, né? Amém. Como vocês estão alegres, claro. Glória a Deus. Mas agradecer, irmãos, com todo o coração ao Senhor. E aqueles que ainda não alcançaram a cura, irmãos, é maravilhosa a cura, mas além da cura, é melhor ainda estar na presença do Senhor. Independentemente se o Senhor vai curar ou não, eu não posso falar, né, que Ele vai curar ou não, mas não perca a presença do Senhor. Não deixa que isso venha a abater. Não é fácil falar, eu sei que não é fácil, mas que você esteja colocando diante do Senhor, como foi pregado aqui. Que a gente possa confiar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E às vezes eu olho para a vida de Jó. Gente, o que Jó passou? Mas ainda assim, o que Jó focou foi o Senhor. Senhor, antes eu ouvia falar, hoje eu te contemplo face a face. Irmãos, que as lutas, as tribulações, as doenças, não sei, isso não venha tirar o foco da nossa vida, da nossa família, mas que isso venha nos unir cada vez mais em Cristo. Amém, meus irmãos?